Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, a promessa de provisão. Esta nossa lição também está dividida em 3 tópicos principais, que são a provisão das necessidades básicas. Segundo, a provisão das necessidades emocionais. Terceiro, a provisão das necessidades espirituais. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 25, somente a parte A do versículo que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática diz que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as necessidades físicas, emocionais e também espirituais. A palavra-chave é provisão. Primeiro tópico, a provisão das necessidades básicas. Primeiro subtópico, não fiqueis ansiosos. Então, no Sermão do Monte, que é Mateus capítulo de número 6, o Senhor Jesus ele ensina sobre esmolas, ele ensina sobre oração, ele ensina sobre jejum e dentre outros temas também. Ele ensinou também para nós acerca da nossa maneira de viver, para nós não vivermos de maneira ansiosa e nem preocupada com as necessidades básicas da vida. Então, Mateus 6,25, que é o nosso texto áureo, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Aí o segundo subtópico fala sobre a provisão do alimento diário, ou do alimento cotidiano. Mateus capítulo 6, o versículo 26 diz assim: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele faz uma pergunta no finalzinho do versículo: Não tendes vós muito mais valor do que elas? Espera aí, então se Deus ele cuida das aves dos céus, que não trabalham, que não semeiam, que não folhem, que não faz nada, que não guardam, que não ajuntam em celeiro, imagine nós que temos muito mais valor do que elas. Então, com toda certeza, o Senhor é aquele que cuida de nós. Então, Jesus aqui, ele faz referência às aves do céu. O que elas fazem? Ou melhor, o que elas não fazem? Elas não semeiam, elas não cegam, ou seja, elas não plantam e elas não colhem, elas não trabalham, né? Elas não fazem estoque de comida, mas, porém, contudo, todavia, o Pai Celestial provê o seu alimento diário, o seu alimento cotidiano. Então, se Deus olha para os animais, que é uma categoria inferior ao ser humano, porque o animal, ele tem a vida dele, porém, ele não vai para o céu, ele também não vai para o inferno. Ele morreu, acabou, simplesmente assim. Agora, o ser humano não, o ser humano é uma categoria superior. Quando ele morrer, quando ele fechar os seus olhos aqui na terra, a sua alma, ou ela vai para um lugar de repouso, ou ela vai para um lugar de tormento, diferente dos animais. Então, o ser humano é uma classe superior. Então, ele está dizendo aqui, se Deus ele olha para os animais, que é uma classe inferior aos seres humanos, nós temos a certeza, então, de que ele olha, de que ele cuida e de que ele se relaciona com as pessoas, com os seres humanos, que é uma classe superior à dos animais. Então, nós devemos compreender, ou melhor, nós devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. 1 de Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, está ansioso? Lança sobre ele. Ele vai levar, ele vai carregar a nossa ansiedade e vai cuidar de nós. Então, assim como o corpo, da mesma forma que o corpo deve ser cuidado, a alma também precisa ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. O terceiro subtópico fala sobre provisão de vestimenta. Mateus 6, do 28 ao 30 diz assim: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou preocupados, ou desesperados? Olhai para os lírios do campo. Peraí, ele falou já da comida, né? Agora ele está falando da vestimenta. Então, olhai para os lírios do campo. Presta atenção no lírio do campo. Quem plantou eles? Ninguém, não foi? Nasceu sozinho, não é? E olha a vestimenta deles. Então, como eles crescem? Não trabalham, não fiam, não tem costureira, não tem nenhum tipo de serviço. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olha o que Jesus está falando. Então, nesse caso aqui, ele faz uma referência aos lírios do campo. Ou pensa numa florzinha bonitinha que você conhece. Olha que flor linda, que nasce hoje, amanhã já tá perecendo, já está morrendo, já está secando. E Deus cuida dela. A vestimenta dela, olha só como ela fica. Então, se Deus cuida, que também é uma classe inferior aos seres humanos, se Deus cuida, não vai cuidar de nós?
E Jesus ainda fala assim, ó, homens de pequena fé, ou seja, tem que ter fé, tem que acreditar, tem que lançar ansiedade sobre ele, e ter a certeza de que ele vai cuidar de nós. Então ele faz uma referência ao lírio dos campos, que podia ser qualquer outro tipo de flor também, mas ele está falando de uma flor muito bonita e que o Pai Celestial veste ela de uma forma muito bela. Então, em relação ao ser humano ou a nós, Deus ele interage de uma maneira muito pessoal e de modo também que ele provê as vestimentas, ou seja, o Senhor é quem cuida das nossas vestimentas também. Então não devemos andar solícitos, preocupados, desesperados, porque ele vai cuidar de nós com toda certeza. Nós devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Porém, devemos fazer a nossa parte, não é isso? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz: porque quando ainda estávamos convosco, mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, olha o que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha como é simples. Não quer trabalhar? Não come. Simples assim. Versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando. Antes fazendo o quê? Fazendo coisas vãs, fazendo coisas que não deve, fazendo coisas que não é necessário fazer, que não é justo ao homem fazer. Então Paulo ouviu falar sobre isso e aí ele deu essa resposta aqui. Quando nós estávamos junto de vocês, nós já mandávamos isso, nós já ensinávamos dessa forma. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Então isso é lei lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Paulo reitera também isso daí. Agora também nós não podemos esquecer de ser gratos, de ser agradecidos ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Meu irmão, eu tenho certeza que nós temos muito mais do que isso. Eu tenho muito mais do que isso, eu tenho certeza que você também tem muito mais do que isso. O que ele está dizendo aqui? Então, se você tiver o que comer, se você tiver sustento, e se você tiver com o que se cobrir, esteja com isso contente. Então, se nós temos muito mais do que isso, nós temos também que ser agradecidos ao Senhor, porque é Ele que nos concedeu, foi Ele quem nos concedeu tudo isso e é Ele quem tem cuidado de nós até o presente momento. O resumo desse tópico diz que o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia, ou seja, espírito, alma e corpo. Ele provê para todo o nosso ser, para toda a plenitude do nosso ser. O segundo tópico fala sobre a provisão das necessidades emocionais. Primeiro subtópico, somos seres integrais. Então nós somos corpo, mas também somos alma e também somos espírito. 1 aos Tessalonicenses 5,23, a recomendação de Paulo é: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é só cuidar do espírito, não é só cuidar da alma, não é só cuidar do corpo, não é só cuidar do corpo e da alma, tem que cuidar do espírito, não é só cuidar do espírito e da alma, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do ser por inteiro. É o que está dizendo aqui, nós somos seres integrais, nós somos seres completos. Então, além das necessidades físicas, nós também temos as necessidades emocionais. Então, dessa forma, sendo assim, o que se passa na alma reflete no corpo e também reflete no espírito. A alma ela é responsável pelas emoções, ela é responsável pelos sentimentos, ela se entristece, ela sente afeto, ela sente alegria, ela sente dor, ela sente tristeza. Marcos 14:34 diz assim, e disse-lhes, Jesus está dizendo aqui, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, peraí, aqui ele está dizendo que a alma está triste, então a alma entristece. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 7. Diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Não vou terminar o versículo aqui não, tá? Mas só para você entender. O que ele está dizendo aqui? Que a alma ama. Não, então, é o corpo que ama? Não, ele está dizendo que a alma ama. Salmo 86, verso 4 diz assim: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então, alegra, então a alma também se alegra. Então, isso aqui são só 3 exemplos de que nós pegamos na Bíblia para falar sobre sentimentos da alma. A alma se alegra, a alma ama, a alma entristece. Somente nesses 3 versículos nós pegamos. Dentro da Bíblia existem muitos outros exemplos falando sobre isso daí. Então, por isso que a mordomia, vou dizer o que é mordomia. Mordomia é a responsabilidade de cuidar. Então, a mordomia da alma, a responsabilidade de cuidar da alma, ela é indispensável para o nosso bem-estar completo, de todo o nosso ser, de toda a nossa integralidade. Então a forma como lidamos com nós mesmos, ela transborda para a forma como agimos
como os demais. Então, qual que é a ordem, qual que é a lei, qual que é o mandamento? Que eu ame ao meu semelhante como a mim mesmo. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu semelhante como a mim mesmo. Então eu tenho que cuidar muito bem de mim para que eu cuide também do meu semelhante, para que esse cuidado que eu tenho comigo transborde para o outro semelhante, para o meu semelhante também. O segundo subtópico fala sobre a ansiedade do mundo. Então as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, que é o que nós estamos tratando aqui, elas são bem atuais, elas são para os dias de hoje. Ela trata das preocupações, ela trata das inquietudes das pessoas nos processos de decisões. Então, de acordo com os dados da OPAS, ou seja, OPAS, é uma sigla, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno da ansiedade, bem como também outros transtornos mentais, atinge cerca de, olha os dados da OPAS, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. 300 milhões é muita gente com transtorno de ansiedade, com transtorno mental. Agora, e no Brasil? O Brasil ele lidera o ranking mundial da ansiedade. O brasileiro é o mais ansioso no mundo. Cerca de 18,6 milhões de pessoas somente no Brasil com ansiedade ou algum outro tipo de transtorno mental. Então esses dados eles mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas na atualidade. Mateus 6,34 diz assim: não vos inquieteis. Espera aí, mas eu estou inquieto, mas eu estou ansioso. Mas ele está dizendo, não faça isso, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha só o perigo. A gente já está pensando no dia de amanhã e ele está falando assim, não, pensa no dia de hoje, porque basta cada dia o seu mal. Então hoje já tem o mal programado para nós, não é isso? Se vai acontecer o mal, o que você está dizendo? Não. Nós somos seres maus, nós somos seres corruptíveis, então ele se preocupa com o dia de hoje. Amanhã pertence a Deus, a gente nem sabe se daqui a um minuto, eu não sei nem se eu consigo terminar de gravar essa aula, Jesus pode arrebatar, eu posso morrer, pode acontecer qualquer tipo de coisa, então a gente não sabe do dia de amanhã, nem sabe se o amanhã existe. Eu costumo dizer aqui, se você parar para pensar, eu costumo dizer dessa forma assim, não existe amanhã, porque quando chegar o amanhã vai ser hoje, então amanhã não existe, amanhã pertence a Deus somente. O passado é história, o que nós temos que viver é o hoje, que é uma dádiva de Deus, tanto que é chamado de presente. Terceiro subtópico, a solução para a ansiedade, né? A solução sempre vai estar em Jesus. Não existe enfermidade que ele não pode curar. Mesmo as emocionais, enfermidades emocionais ou doenças psicossomáticas, doenças do soma, da alma. Mateus 12,15 diz assim: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. Olha só, e o finalzinho: e ele curou a todos. Então, ao longo do Novo Testamento, Paulo ensina. O que ele ensina? Primeiro, a cuidar dos pequenos, a cuidar do que nós pensamos. Filipenses 4,8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que mais que Paulo fala para nós? Guardar o nosso coração e os sentimentos de toda inquietação. Filipenses 4,6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Que mais que Paulo fala? Paulo ensina a lançar a nossa ansiedade em Deus e também descansar nele. 1 de Pedro 5, versículos 6 e 7. Esqueci de trazer a água hoje. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A seu tempo não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus, para que no tempo dele ele vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então as enfermidades emocionais elas podem trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Então, mas o nosso Deus ele nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Ele pode curar todo tipo de enfermidade no corpo, ele pode curar também todo tipo de enfermidade na alma. Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Você percebeu que é tanto no Antigo como no Novo Testamento para lançar ansiedade, cuidado, para lançar tudo sobre o Senhor? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. O resumo desse tópico diz que a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter vitória sobre ela.
o terceiro ponto fala sobre a provisão das necessidades espirituais. Primeiro subtópico, a necessidade da salvação. Temos necessidade de salvação? Com toda certeza, nós temos. E essa é a nossa maior necessidade de salvação, para não ir parar no fogo do inferno por toda a eternidade. Então, além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito, não é isso? Como é que é a formação do homem? Deus fez um boneco de barro, um boneco de argila e soprou, o espírito, o pneuma, soprou sobre ele o fôlego de vida, o espírito. Então, o corpo, o sopro de vida, que é o espírito, e a junção desses dois, da parte terrena, que é o boneco, com o sopro divino, que é celeste, na junção destes dois, surgiu um terceiro elemento chamado alma. Então, o ser humano ele é espírito, alma e corpo. Então, a parte do corpo foi feita na terra, a parte do espírito veio diretamente de Deus, de dentro de Deus, e surgiu esse terceiro elemento chamado alma. Então é assim que o ser humano, é dessa forma que o ser humano é composto. Então por isso nós temos necessidades espirituais. Nós temos, esse aqui é o homem interior, é o homem espiritual. Tanto o espírito como a alma são espirituais. Então nós temos necessidades espirituais, necessidades da alma e necessidades do espírito. O espírito é aquela parte nossa que puxa para as coisas de Deus. Nosso corpo, o nosso físico é aquela parte que puxa para as coisas da terra, que são as coisas carnais, os desejos humanos. E a nossa alma está ali no meio, ela decide. E quem vai ganhar essa batalha? Aquele a quem nós alimentarmos mais. Se alimentarmos mais o espírito vai ganhar essa batalha. Se nós alimentarmos mais a carne vai ganhar essa batalha. Então a alma que toma essa decisão, porque é a alma que vai sofrer ou que vai se alegrar depois que sair do corpo, depois que houver a morte. Então a maior delas é a salvação, como nós já acabamos de dizer, né? Então essa necessidade ela foi causada. Por que essa necessidade foi causada? Por causa do pecado. Então Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem, atentou aqui, por um homem entrou o pecado. Mas não foi Eva? Pois é, a ordem era para Adão. Então por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Então era necessário era necessidade de toda a humanidade. O que é necessidade de toda a humanidade? Salvação. Já que todos pecaram, já que por causa de Adão todos pecaram, então a necessidade de salvação é para toda a humanidade, não é só para um ou para outro. Porque todos nós também pecamos, irmão. Se Adão tivesse o nome de Valdecir, ele ia pecar? Ia pecar. Se tivesse o nome de José, ele ia pecar? Ia pecar. Então não é porque foi Adão. Qualquer ser humano iria fazer isso. Mesmo porque eu te pergunto, você peca? Se você peca, eu também peco, então nós também teríamos pecado, mesmo lá no paraíso. Romanos 3,23 diz assim, porque todos, olha só o que ele diz, porque todos pecaram e destituídos, separados, destituídos estão da glória de Deus. Então o Senhor Jesus ele providenciou salvação, fazendo o quê? Morrendo na cruz em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Nós criamos a conta e foi Jesus quem pagou por nós. Então ele preencheu a necessidade do ser humano, esse vazio que você sentia antes de aceitar Cristo, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Jesus foi lá e fez com que nós recebêssemos, nós fôssemos preenchidos dessa necessidade. Romanos 5, versículos 18 e 19 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então ele está falando de Adão e está falando de Jesus. Ele está falando do primeiro Adão e está falando do último Adão. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, quem desobedeceu? Adão. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, se nós estamos em Adão, nós estamos em pecado. Se nós estamos em Cristo, nós estamos salvos, nós estamos perdoados. Segundo subtópico, necessidade da presença e da direção de Deus. Então, outra necessidade espiritual, além da salvação, como nós já falamos, é de que o ser humano tenha a presença e a direção de Deus na vida. Então, se Deus nos deixar por nós mesmos, fazermos o que nós quisermos, o que nós vamos fazer? Vamos fazer coisa errada, com toda certeza. Êxodo 33:15 diz assim: então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés estava dizendo que ele queria que a presença de Deus os acompanhasse, que o próprio Deus os acompanhasse, senão eles não iriam sair dali. Atos 1:4, falamos no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. Atos 1:4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então esperar a promessa do Pai, porque qual que é a promessa do Pai? A promessa do Pai é que o Espírito Santo estaria neles, não sobre eles, mas
dentro deles. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós, Deus está dentro de nós, é muito mais fácil de nos conduzir, de nos direcionar, de cuidar de nós, estando sempre presente na nossa vida. Então o que eles fizeram? Eles esperaram a promessa do Pai, esperaram receber o Espírito Santo para que depois pudessem fazer a obra de Deus. Então fazer a obra de Deus com Deus, juntamente com Deus, para Deus e com Deus. Além da presença, nós precisamos também do quê? Da direção divina. Não é só estar presente, é deixar que Ele nos guie. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, só Ele, só o Senhor, só o Espírito Santo de Deus pode preencher a necessidade espiritual dentro do ser humano. O terceiro subtópico fala sobre necessitados do Espírito Santo. Então, a direção do Espírito é importante, porém a presença dele é indispensável. Já dizia o salmista no Salmo 51:11: não retires de mim o teu Espírito. Irmão, ele estava preocupado, não era com os bens materiais, com a riqueza, com o palácio, com o ouro, não, ele estava preocupado com o Espírito Santo de Deus. Quer tirar tudo que eu tenho? Pode tirar, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Então, para cumprir a missão na terra, o Senhor Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Por que nós achamos que nós somos melhores do que Ele? Não, né? Então temos que, da mesma forma, seguir o caminho que Ele seguiu, fazer da forma como Ele fez. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então mais um versículo que fala das três pessoas de Deus, né? Deus, o Pai, ungiu Jesus, o Filho, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Atos 10:38, mais um versículo para você falar sobre as três pessoas de Deus para aquelas pessoas que não acreditam. Da mesma forma, isso ocorre conosco, ou precisa ocorrer conosco. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Há de vir sobre vós e ser-me. Então peraí, recebeu o Espírito Santo, aí o que vem depois? Aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Não adianta querer fazer missão lá no confim da terra se você não faz missão aqui na Judeia, aqui em Samaria, aqui em Jerusalém, aqui na Judeia e aqui em Samaria. Depois vai para os confins da terra. Não adianta, se você não faz em casa, se seu vizinho nem sabe que você é crente, pelo contrário, pela gritaria, pela forma como você age dentro de casa, com filhos, com cônjuge. Será que seu vizinho sabe que você é cristão? Será que ele pensa que você é cristão? Então, primeiramente aqui em Jerusalém, primeiramente aqui na sua cidade, no seu bairro, na sua casa. Depois você vai pensar em missões internacionais, intercontinentais aí. Então até nossas intercessões elas não serão bem sucedidas sem a ação do Espírito Santo. Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não pode avançar. Eu não posso avançar, você não pode avançar sem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O resumo desse tópico diz que, como seres tricotômicos, ou seja, formados de três partes, espírito, alma e corpo, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. A conclusão diz que o nosso Deus provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer de natureza emocional, quer de natureza espiritual. Então assim nós somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.